paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jó 31, verso 1, que diz assim: Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus de lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Palavra forte, né? Aqui foram as palavras de defesa final de Jó. Jó, ele começa aqui a mostrar a sua integridade diante do Senhor. Ele diz aqui que ele tinha uma aliança com Deus e que ele cuidava do que ele olhava. Jó era um homem tão íntegro, mas tão íntegro, irmãos, que ele não olhava para mulheres com lascívia. Ele não olhava para mulheres com impureza. Nós vamos observar na história de Sansão e na história de Davi que ambos foram levados pelo seu olhar. Ao contrário de Jó. Sansão colheu o que ele mesmo plantou, porque se deixou ser levado pela cobiça dos seus olhos. Davi também. Davi colheu o que plantou, porque deixou que realmente a cobiça dele falasse mais alto. Ele deixou com que os desejos dele viessem a falar mais alto sobre aquilo que ele havia visto. Tanto Sansão quanto Davi alimentaram o que viram, mas ao contrário de Jó. Jó, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela. Ou seja, ele fez aliança, ele sabia que Deus estava vendo tudo. Então jamais ele olharia para mulher nenhuma sem ser a mulher dele. Irmãos, Jó tinha uma grande fidelidade para com Deus, até mesmo no seu olhar. Você sabia que tem muitos pecados que se iniciam do olhar? Você sabia que os olhos são a candeia da alma? É isso mesmo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será luz, será de bênção. Mas se seus olhos forem maus, quão grande trevas o seu corpo será? Porque os olhos são a candeia da alma. Você tem cuidado dos seus olhos? Você tem cuidado daquilo que você coloca diante dos seus olhos? Porque Jó tinha cuidado naquilo que ele olhava. Cuidado. Dei cantará mandarai naquilo que você tem olhado. Cuidado naquilo que você tem visto, porque começa de um olhar. E começa a crescer o pecado. Aleluia. Porque se os seus olhos estiverem em cima daquilo que é culpável, você verdadeiramente vai pagar um alto preço. Porque dali começa todos os males do olhar. Jó, ele deixou claro, irmãos, que ele guardava a sua integridade. Declare comigo: eu vou guardar os meus olhos de toda maldade. Eu vou guardar os meus olhos de toda maldade. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final eles são de morte. O pecado, depois de consumado, ele gera a morte. Você vai observar que isso aconteceu na vida de Davi. Davi olhou para Batseba, cobiçou Batseba, alimentou o que ele viu. E nós sabemos que da cobiça de um olhar, uma espada entrou. E uma grande desgraça dentro da casa de Davi. Por quê? Por causa de um olhar. Porque ele se deitou com Batseba. Mas primeiramente, antes dele se deitar, o que aconteceu? Ele olhou, cobiçou. Ele ali alimentou. Então, cuidado com o que você tem alimentado os teus olhos. Irmã, mas como é que a gente vai fazer para fugir da aparência do mal? Peça para Deus te livrar. E aquilo que é para você fazer, você faz. Se você sabe que está por um caminho, vá por outro.
Se você sabe que aquilo ali você não suporta, pois não coloque diante dos seus olhos. Fuja da aparência do mal, assim te diz o Senhor. Declare comigo, eu vou fazer como Jó, vou fugir da aparência do mal. Eu vou fazer como Jó, vou fugir da aparência do mal. Irmãos, quando Deus dá testemunho de Jó, é porque verdadeiramente Jó andava com integridade na vida dele. Você vai observar que até esse detalhe, Jó chega a relatar aqui no seu livro, que ele não fixou os olhos dele em donzela nenhuma. Que ele não olhou para outras mulheres com desejos que não agradavam o coração de Deus. Você vai lembrar de José, né? Quando José ele estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar queria se deitar com José. E ela armou ali todo um cenário para poder se deitar com José, mas José fugiu da aparência do mal. José não ficou ali olhando para a mulher de Potifar e pensando, não, eu não vou me deitar, mas eu vou olhar. Não, eu não vou realmente consumar o pecado, mas eu vou somente olhar. Eu vou te dizer uma coisa. A palavra do Senhor nos diz que aquele que olha e deseja no seu coração e cobiça, já adulterou. Então, para o Senhor, irmãos, não tem pecadinho nem pecadão. É por isso que Jó estava declarando sua integridade aqui, porque Jó sabia que olhar para outras mulheres era pecado. Porque Jó sabia que olhar para aquilo que não pertencia a ele era pecado. Tudo que você cobiça que não é seu, seja homem, seja mulher, seja um emprego, seja um bem financeiro, um bem que a pessoa tem, não importa, se não é teu, você não pode cobiçar. Tudo que você cobiça desagrada o coração de Deus. Jó sabia tanto da sua integridade que ele chega a dizer no verso 6, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Será que hoje você pode pedir, Deus me pese em balanças fiéis? Porque eu sei da minha integridade, porque eu sei quem eu sou diante de ti. Será que hoje você tem fugido da aparência do mal? Se você tem fugido, glória a Deus, continue fugindo. E se você não está fugindo, esse é um alerta para você. Tome cuidado, porque isso é um pecado. O diabo quer lançar na mente das pessoas que olhar não é pecado. O diabo quer lançar na mente das pessoas que não tem problema nenhum olhar, você não pode se deitar. E não é somente isso. Jó vai deixar claro que isso era um pecado sim, mas Jó diz aqui a sua integridade. Antes de Jó realmente terminar a sua defesa, porque essa aqui foi a defesa final de Jó. Olha sobre o que Jó fala. Jó poderia ter falado sobre qualquer outra coisa, mas ele fala sobre mulheres. Ele fala sobre o seu olhar, ele fala sobre a cobiça dos olhos, ele diz que ele não cobiçou, que ele guardou a fidelidade para com Deus. E isso é possível. Jó era homem, tá? Jó era um ser humano, como você é, como qualquer mulher. Jó era um muito rico, por sinal. Então você acha que muitas donzelas não queriam estar com Jó? Claro que sim, irmãos. Oh, gente. Só que Jó temia o Senhor. É diferente. Quando um homem ou uma mulher teme a Deus, eles respeitam não somente quem está ao seu lado, mas respeitam primeiramente ao Deus que serve. Se um homem ou uma mulher respeita a Deus, com certeza ele e ela saberá respeitar todo o restante. Nós vamos observar, irmãos, que José, não tinha ninguém vendo José. Foi tudo armado ali para ela ficar sozinha com José. Mas José sai correndo, José foge da aparência do mal. José não ficou, porque nós olhamos o fim da história de José e vemos um fim glorioso. Porque olhamos para o fim da história de Jó e vemos um fim glorioso, porque ambos não se contaminaram. Porque ambos não se corromperam. Porque ambos não se deixaram levar pela cobiça dos seus olhos. E não vá nessa porque é homem de Deus, não. Não vá nessa porque é mulher de Deus, não. Porque Sansão também foi um escolhido de Deus, mas caiu. Davi também era um homem segundo o coração de Deus, mas caiu. Nós temos que vigiar. Ser escolhido ou escolhida de Deus não é o suficiente. Você precisa vigiar. Você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter vigilância. A palavra do Senhor nos deixa claro: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Nós precisamos guardar a fidelidade para com o nosso Deus. Então Jó vai dizer, aleluia, que Deus, ele viu todos os caminhos. E que Deus podia pesar ele na balança fiel. E que Deus via realmente, verso de número 9, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se curvem sobre ela.
Você vai ver aqui Jó dizendo, se eu fiz alguma coisa, se eu me deixei seduzir por causa de alguma mulher, ou se eu andei à espreita da porta do meu próximo, atrás da mulher dele, sabe o que é isso, irmãos? Ele estava dizendo, se eu fiz, que eu pague. Só fala isso, irmãos, quem tem certeza, aleluia, da sua integridade. Só fala isso quem tem certeza que não fez o mal. Isso é muito importante, irmãos. Na defesa final de Jó, ele usa isso aqui. Ele fala sobre a cobiça do olhar, sobre a lascívia, sobre o adultério, sobre a prostituição. Tudo se começa em um olhar. O verso de número 1 vai dizer assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, fixaria eu numa donzela? Faça aliança com os teus olhos. Entregue os teus olhos a Deus e diga: Deus, eu entrego os meus olhos ao Senhor. Declare comigo: eu entrego os meus olhos a Deus, para que eu possa fixar somente no que Ele quiser. Eu entrego os meus olhos a Deus, para que eu possa fixar somente no que Ele quiser. Muitas coisas podem ser evitadas se os nossos olhos estiverem fixados no Senhor. Se a gente tiver uma aliança verdadeira com Deus, muitas coisas podem ser evitadas. Não ache que somente olhar não é pecado, não. Porque começa de um olhar. Todo adultério, todo furto, todo roubo, toda prostituição começa de um olhar. A pessoa olha, gosta e aí daqui a pouco já está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então fuja, ramandará e alamandaraço da aparência do mal. Declare comigo: eu vou fugir da aparência do mal e o meu Deus já me deu vitória. Eu vou fugir da aparência do mal e o meu Deus já me deu vitória. Sabe quem foi que deu vitória a Jó? Foi Deus. Sabe por que Deus devolveu a Jó tudo em dobro do que ele antes possuía, irmãos? Porque Jó foi fiel. Porque Jó guardou os olhos dele. Guarde os seus olhos são a candeia da alma. Guarde os seus olhos, não entregue os seus olhos, aleluia, a seus desejos, a seus olhares desenfreados. Peça a Deus para que Deus traga freio. Olha o fim de Sansão, irmãos, um fim triste, um fim terrível, os olhos vazados. Por quê? A cobiça de Sansão começava onde? No olhar. Olha a casa de Davi, a casa foi destruída. Se não fosse Deus para ter misericórdia, não ia sobrar ninguém. Por quê? Por causa de um olhar. Então, um olhar, ele pode realmente destruir a vida de alguém. Jó, quando ele faz a sua defesa final aqui, Jó deixa bem claro, né? Que ele realmente sabia que ele tinha guardado a integridade com Deus e que ele não tinha se contaminado no seu olhar. Então tome cuidado naquilo que você coloca aos teus olhos, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esse alerta, por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque assim como o Senhor esteve, meu Pai amado, na vida de Jó, guardou, protegeu, assim como José guardou a fidelidade, nós queremos guardar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde os nossos olhos, Pai, de todo mal. Livre os nossos pés, Senhor, de tropeçarmos, Senhor. Pai, que possamos ter uma aliança contigo, meu Deus amado. Que possamos entregar os nossos olhos, o nosso olhar, não somente, meu Deus amado, os nossos pensamentos, mas tudo que nos pertence nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor guie o nosso olhar, que o Senhor nos mostre aquilo que não te agrada, Senhor. Que o Senhor nos livre, Pai, de tudo que não provém de ti. Que possamos ter a certeza da nossa integridade, da nossa fidelidade para contigo, como Jó teve, Senhor. Porque Jó foi fiel. José foi fiel, que possamos ser fiéis, Pai, diante, meu Deus amado, do Senhor, diante da Tua presença, Pai, que possamos guardar a fidelidade. Nos livra, meu Deus amado, de cair em tentação, nos livra de todo mal que o inimigo tem armado, arquitetado ou planejado contra nós. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abre a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo,
contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e à história e onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Eu te peço, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração, Senhor, aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, o Senhor possa curar, libertar, restaurar, trazer assinaturas, Pai, trazer causas ganhas, meu Deus. Que esta pessoa tenha testemunho para contar para a glória do teu nome. Eu intercedo e te peço que seu nome seja glorificado, Pai, no nosso meio. Em nome do teu Filho amado Jesus, nos livra, Pai. Livra os nossos olhos de pecar contra ti, em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus, ele diz para você, guarde a sua integridade, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, tanto na vida de Jó, quanto na vida de José. O fim de ambos foi bom, sabe por quê? Porque eles guardaram os olhos, eles realmente se guardaram de pecar contra o Senhor. Então tome cuidado com aquilo que está diante dos teus olhos, com toda a tentação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.